né, cortes bacanas de carne. Vamos trazer um destaque, porque o governo federal defende o controle sobre o preço dos alimentos com o objetivo de barateá-los ao consumidor. Como exemplo disso, foi citada a decisão de importar 1 milhão de toneladas de arroz, que foi encontrado a R$ 36 o pacote de 5 quilos, mas que para os governistas deveria custar no máximo 23. Na visão do Planalto, houve queda nos preços do feijão e da carne, mas ainda é preciso baixar os valores de outros produtos. Ainda sobre a importação do arroz, o governo federal afirmou que a compra do item vai gerar estoque para utilização quando o preço estiver em alta. Você, Cristiano Beraldo, o Beraldo ele é comentarista político aqui, mas ele traz reflexões muito importantes acerca da economia e da dinâmica dos mercados, porque trabalha com isso há muitos anos. Intervenção do Estado no preço dos itens. Quais são os riscos desse movimento por parte da administração federal, hein, Cristiano Beraldo? Olha, é um negócio assustador, Caniato, você imaginar que o Brasil, em pleno 2024, Brasil reconhecido como um grande produtor de alimentos para o mundo, o agronegócio brasileiro que vem carregando o PIB do país nas costas, e agora o governo falando em controle de preços com intervenção. Quer dizer, o governo vai gerar uma concorrência vindo com produto de fora para atacar o nosso agronegócio. Olha que loucura. O que acontece com o preço dos alimentos? Os grãos que são produzidos no Brasil, eles são vendidos a preço de commodity. Por quê? Porque não há indústria de transformação no Brasil. Nós não estamos vendo o Brasil se fortalecer no sentido de pegar a soja e transformar essa soja em óleo de soja, por exemplo, para exportar o óleo de soja. Você simplesmente pega a soja e exporta o grão. O milho, quantas coisas poderiam ser transformadas a partir do milho, mas não. Exporta o milho porque não tem capacidade industrial no Brasil. Diante dessa realidade, o que faz o governo brasileiro, o atual governo brasileiro? Ele simplesmente anuncia que, além de não ajudar, ele vai atrapalhar. O que vai acontecer com a nossa indústria? A nossa agroindústria, nossa produção, não vamos nem chamar de agroindústria para não ter confusão, a nossa produção agropecuária, ela vai cair. Ou melhor, aquele produto brasileiro que era vendido no mercado local, ele vai ser 100% exportado. E o Brasil que se vire, e o governo que se vire. E aí o governo vai se ver tendo que resolver o problema da pressão de preço dos alimentos sozinho. Só que ele não resolve sozinho, porque o dinheiro do governo é o nosso dinheiro. E aí vem mais aumento de imposto, aí vem mais peso no nosso lombo para pagar uma conta que a gente não deveria se envolver. O governo está louco de fazer isso. Pois é, e além dessa informação, né, Mota, o governo ainda mantém o projeto da importação do arroz, né? Teremos mais notícias para compartilhar aqui em Os Pingos nos Is. Por favor, sua reflexão. A pessoa que estava interessada em comprar a blusinha, agora compra arroz. O governo, Caniato, acha que os livros de economia estão obsoletos. Como se o governo tivesse hábito de ler alguma coisa, né? Por isso, eu vou explicar aqui, para o governo entender. A inflação é o aumento da quantidade de dinheiro em circulação. O governo imprime mais dinheiro, produz mais dinheiro para pagar os seus gastos, que estão sempre aumentando. A consequência do aumento da quantidade de dinheiro em circulação é o aumento dos preços. Então, o aumento dos preços não é inflação. Aumento dos preços é aumento dos preços. Inflação é quando o governo imprime mais dinheiro. É isso que causa o aumento dos preços. Então, controle de preços é uma das medidas mais inúteis que os governos podem tomar. A gente já viu inúmeras vezes na história. A medida certa é o controle de gastos do governo. O governo gasta menos, não tem que imprimir dinheiro, não coloca mais dinheiro na praça, os preços continuam como estão, ou às vezes até caem.
quando o governo controla preço, eu vou falar isso bem devagar, porque eu sei que o pessoal, às vezes, precisa de tempo para interpretar. O único resultado do controle de preços é o desaparecimento dos produtos, é o desabastecimento. Eu tenho certeza que o único produto que não vai faltar de jeito nenhum é a maconha. Pois é, Beraldo, para fechar, em relação a essa dinâmica do governo federal que poderia caminhar ao lado do agronegócio, mas a gente tem observado ao longo do último ano e meio uma série de embates, né? Declarações e também medidas que são tomadas que não têm a chancela do agronegócio. Agronegócio que vai muito bem, obrigado, já há vários anos e acaba carregando o PIB do país nas costas, né? O que a gente precisa considerar em relação a uma relação que é um pouco turbulenta. Não deveria ser assim. Mas no fundo, o grande agronegócio brasileiro, ele não precisa do governo mais, né? O próprio Plano Safra, o agricultor ele faz um balanço sobre o custo dos juros. E ano passado tivemos esse problema. Havia um valor expressivo que foi anunciado com pompa e circunstância pelo governo, mas a taxa de juros era muito elevada. E aí o agricultor ele consegue dinheiro em outras fontes hoje, porque as grandes companhias de trading, que são aquelas que compram, né, no varejo, digamos assim, e vendem no atacado internacional, elas têm o hábito de antecipar dinheiro para financiar a produção dos agricultores. Então fazem isso em escala maior ou menor. Só que aí, Canhato, o que você vê é que o agronegócio ele pode sobreviver com a exportação, boa parte dele. Só que o governo ele não traz uma solução, até vou olhar para a parte ideológica do atual governo. Se ele viesse e falasse assim, olha, pessoal, o governo tem uma série de áreas que hoje não estão sendo utilizadas, então com o apoio da Embrapa, o governo vai desenvolver o potencial agricultável dessas áreas e nós vamos entregar para o MST cuidar, produzir arroz, feijão, milho, enfim, o que o governo priorizasse. Eu vou dizer o seguinte, olha, eu não concordo, mas este é um projeto de ampliação da produção, esse é um projeto que gera emprego e renda aqui no Brasil. Eu vou entender a lógica do raciocínio, mas não é isso que eles estão fazendo. Então, eles querem turbulência no campo, apoiar um movimento como o MST, que causa problemas graves a partir do desrespeito à lei e ao direito de propriedade. O agricultor vive essa tensão, ao mesmo tempo não consegue se defender porque é demonizado. A gente viu mais cedo na sua leitura, Canhato, do resultado desse recadastramento. Quer dizer, o bandidão do Brasil, que é aquele que tem a arma legal, que tem a licença para ser CAC, esse bandidão é o cara do campo, né? É isso que esse recadastramento levou. E aí a gente vê que o campo ele só é ameaçado, ele sofre esses ataques para se enfraquecer, mas o governo não pensa, de fato, em atender as demandas que são feitas pelos seus próprios apoiadores, no caso, os criminosos do MST. Então é absolutamente tudo errado, Canhato, tudo errado, isso é um desastre. Você, Renato, para fechar. Canhato, olha, eu acho que a explicação que o Mota fez, muito detalhada, professoral, caberia se a gente tratasse o governo federal como um aluno, talvez do ensino médio, mas me parece que é um aluno do jardim de infância, quando a professora pedia para as crianças para dizer, olha, o que você quer para o seu país? E você ia lá e desenhava, olha, eu quero paz, eu quero cuidar do meio ambiente, eu quero que a economia melhore, eu quero que as pessoas prosperem. Você criava uma lista de desejos e pronto, magicamente as coisas aconteceriam. Me parece que é o caso do governo federal olhando, analisando a possibilidade de fazer uma intervenção nos preços dos alimentos. É a mesma coisa que, aliás, o Partido dos Trabalhadores defende que seja feito com a taxa de juros, que ela seja diminuída magicamente, como numa canetada. O mesmo está servindo agora para essa análise de intervenção nos alimentos, Canhato. Quer dar o último pitaco, Mota? Vou virar a página aqui. Então, o controle de preços tem um benefício, tá? Para quem controla. Porque aí ele começa a negociação. Vem cá, você é produtor de quê? De sandália? Ah, olha só, nós vamos botar esse preço da sandália lá embaixo. Ou então a gente pode conversar aqui para ver o que a gente pode fazer por você.
É essa a jogada.